Oi pessoal, tudo bem? O tópico seguinte que nós vamos estudar é dos direitos da personalidade, um dos pontos centrais também no estudo da pessoa natural. Nem sempre esses direitos da personalidade foram discutidos ou estiveram existentes ali nos estudos de direito civil. São um tema um pouco mais recente, considerando toda a história do direito civil. Alguns estudiosos do direito vão chamá-los, por exemplo, de direitos de humanidade, como fazem o professor Nelson Neri Júnior, professora Rosa Neri, que escrevem conjuntamente a obra de Direito Civil. O que são esses direitos? São direitos relativos e que estão intimamente ligados ao estudo da dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana, que é aquele princípio que determina que o ser humano seja tratado como um fim em si mesmo, como estabelece a ideia de que as pessoas não podem ser tratadas como instrumentos para o alcance de determinadas finalidades, vai se espraiar no direito civil, trazendo a análise dos direitos da personalidade, que são direitos então relacionados à própria existência da pessoa. A doutrina vai mencionar justamente que são esses direitos que trazem a noção de prestígio à dignidade, são direitos intimamente ligados à dignidade da pessoa humana. Tem algumas características próprias. O artigo 11 do Código Civil vai trazer notas bem curtas sobre essas características, vai dizer que são direitos intransmissíveis e irrenunciáveis, o que nós podemos entender que significa que são direitos indisponíveis, então que o ser humano não pode dispor, abrir mão desses direitos na sua existência. Mas o estudo doutrinário vai nos indicar que existem algumas características a mais na análise desses direitos da personalidade, desses direitos de humanidade. A primeira delas que nós podemos mencionar são direitos absolutos, no sentido de que são oponíveis erga omnes, então nós podemos exigir de toda a sociedade, ou opor esses direitos a toda a sociedade, para que todos respeitem os direitos da personalidade. São direitos extrapatrimoniais, eles não têm um conteúdo econômico, uma expressão econômica. São direitos impenhoráveis, no sentido de que eles não podem sofrer alguma medida judicial para bloquear esses direitos, para servir de garantia a pagamento de dívidas. São direitos inatos, basta a qualidade de ser humano para que todos adquiram esses direitos da personalidade. E são direitos imprescritíveis, então eles não estão sujeitos, eles não perecem. Você não perde o direito de exercê-los com o decurso do tempo. O artigo 12 do Código Civil vai trazer a noção para a gente de que esses direitos podem ser protegidos judicialmente. Eu não preciso esperar ofensa a esses direitos para que eles sejam protegidos, basta uma simples ameaça. Então, se alguém ameaçar um direito da personalidade meu, eu já tenho direito a uma tutela judicial, a uma proteção judicial dos direitos da personalidade. Posso fazer essa proteção tanto no âmbito civil, como no âmbito penal, como no âmbito administrativo. Eu tenho garantia de proteção de direitos morais, direitos patrimoniais. Toda a tutela necessária à proteção desses direitos vai existir. Na análise desses direitos da personalidade, eu tenho alguns que podem ser mencionados a partir da análise do Código Civil, outros que não são diretamente expressos, mas que decorrem dessa interpretação. O direito à vida é um direito muito importante, é considerado um direito da personalidade, mas acaba sendo reservado ali ao estudo do direito constitucional, porque no Código Civil nós temos uma proteção ao direito à vida que acaba se expressando de outras formas. A primeira forma que se apresenta é a do artigo 13 do Código Civil, que trata do direito ao corpo vivo, que a doutrina menciona com esse nome.
Então, o artigo 13 vai dizer: salvo por exigência médica, é defeso o ato de disposição do próprio corpo quando importar diminuição permanente da integridade física ou contrariar os bons costumes. Essa interpretação, essa redação do artigo, ela não é precisa e nós sempre precisamos interpretá-lo com cautela e com atenção. É possível dispor do próprio corpo, é possível que a gente tenha atos de disposição do nosso corpo, mas dentro de alguns âmbitos que o direito civil vai colocar limites ou então vai intervir. Vamos lembrar que dentro dos princípios do direito civil, um deles que é aplicável é do direito civil mínimo ou da intervenção mínima do direito civil, no sentido de que nós devemos impor normas de direito civil regulando a vida das pessoas, porque nós temos aqui um direito privado, então regula a vida das pessoas, mas somente quando for necessário. O direito civil vai, então, proteger esse corpo da pessoa, de modo que nós temos que pensar que qualquer intervenção legislativa em relação ao corpo da pessoa é uma intervenção que vai se dar diretamente sobre a liberdade da própria existência das pessoas. O corpo humano é a nossa forma de existir, é a nossa forma de estar no mundo e de nos colocarmos aqui no mundo em que estamos. Então, qualquer intervenção que se dê sobre o corpo humano é uma intervenção que vai se dar diretamente sobre a nossa liberdade de existência e de ação. Por isso é que a interpretação do artigo 13 deve se dar sempre com cautela. Eu não posso, como regra, intervir no corpo humano quando houver uma diminuição da sua utilidade, da sua existência, da sua extensão, de forma permanente, nos termos da redação do artigo 13. Mas isso não é plenamente verdade, até porque nós temos uma admissão tranquila de realização de cirurgias plásticas, de cirurgia de transgenitalização, de cirurgias de estéticas que acontecem de acordo com o desejo da pessoa, realizamos tatuagens, fazemos piercings, nós temos diversas intervenções no corpo humano, doação de órgãos, que são possíveis e que o código não vem a vedar. Então a interpretação deve se dar nesse sentido sempre cauteloso. Primeira coisa que eu tenho que saber: atos que importem diminuição da integridade física são permitidos pelo Código Civil, ainda que sem necessidade médica. Posso fazer tatuagem, posso fazer piercing, posso fazer cirurgia plástica, estética, com a finalidade estética de me sentir mais bonito, mais agradável, querer modificar ali uma parte do meu corpo, sem que isso seja vedado pelo nosso direito. A lei de órgãos, de transplante de órgãos, vai permitir os procedimentos cirúrgicos nesse sentido. Esses procedimentos estão permitidos lá no artigo 199, parágrafo 4º da Constituição, que vai dizer que eu posso doar órgãos desde que não tenha essa finalidade econômica, então não pode ser comercializado. Mas a Lei 9.434 de 97, lá no artigo 9º, vai permitir também a realização de procedimentos de doação de órgãos entre seres humanos. O doador de órgãos vai ter algumas limitações, tem que ser órgão dúplice ou órgão autorregenerativo, vai ter algumas determinações médicas a respeito, mas fato é que há uma diminuição da integridade do corpo e o Código Civil permite isso. Essas discussões relativas ao corpo vivo estarão relacionadas também às cirurgias de readequação sexual. Eu lembro a vocês que o conceito de identidade de gênero, ele vai estar relacionado ali a uma conotação psicológica, a como a pessoa se identifica dentro das construções sociais que são feitas em torno do sexo biológico, e que a pessoa que não se entende adequada ao sexo biológico tem o direito, então, de realizar uma cirurgia de readequação, né, do sexo biológico à sua identidade de gênero. Isso é permitido pelo nosso ordenamento, não é vedado pelo nosso artigo 13, de modo que as pessoas vão poder fazer essa cirurgia, então,
vivenciar uma vida adequada com a sua própria identidade de gênero. O transgênero, então, o transexual, as travestis, tem essa possibilidade de adequação de gênero, relacionando ao estudo do direito ao nome. Pode fazer a adequação do direito ao nome sem problema nenhum. Hoje em dia isso pode ser feito em cartório, como nós vamos ver no vídeo próprio, e sem que isso fira o nosso artigo 13. Em relação ao direito ao corpo vivo, eu vou lembrar também um dos temas bem importantes, é da Lei 9.263 de 96, que foi alterada pela Lei 14.443 de 2022, permitindo que haja a escolha, né, do homem, da mulher, mas especialmente da mulher, de esterilização, né, por escolha própria, voluntária, independentemente de consentimento do seu cônjuge. Então, hoje em dia, é possível essa cirurgia de esterilização sem que o cônjuge tenha que consentir, tenha que concordar com a realização da cirurgia. Dentro dos principais tópicos do direito ao corpo vivo, acredito que nós tratamos de todos os principais. Eu ainda tenho discussão polêmica relativa à doação de sangue, a depender da escolha religiosa das pessoas. Nós sabemos que há religião que veda a transfusão de sangue em determinadas hipóteses, por conta de suas crenças. É uma discussão polêmica, temos defesa para os dois lados, então tanto daqueles que determinam se for criança, né, se uma criança for impedida a submissão de transfusão de sangue por conta de escolha religiosa, temos tanto quem defenda que essa escolha é válida, quanto quem defenda que em casos de crianças nós possamos judicializar essa questão e então haver uma escolha judicial em sentido oposto. O artigo 14 do Código Civil vai tratar do direito ao corpo morto. Aqui é uma extensão, um desdobramento do tratamento da proteção do direito ao corpo vivo. O que temos de relevante para pensar aqui? O Código Civil permite, lá no artigo 14, que se faça a escolha do destino do corpo morto, então a pessoa pode dispor em vida do que ela quer que aconteça com o corpo morto, pode fazer diretivas antecipadas ali, testamento vital, enfim, o nome que se dê, para que se destine esse corpo, por exemplo, para estudo científico, mas um dos pontos mais relevantes é de que a pessoa pode escolher o destino dos seus órgãos em relação à doação de órgãos. Aqui nós vamos ter uma antinomia em relação à lei de doação de órgãos. A lei de doação de órgãos diz, lá no artigo 4º, então lei 9.434 de 97, vai dizer que essa escolha é feita pelos parentes na seguinte ordem. Então, seguindo aqui a linha sucessória, vai ser feita pelos parentes se pode ou não doar os órgãos. Como nós temos uma antinomia dentro dos critérios de resolução de antinomia, nós vamos fazer prevalecer a lei de doação de órgãos, essencialmente porque é uma lei específica que vai prevalecer sobre a lei geral, que é o Código Civil. Então, quando eu tratar de disposição de órgãos, de doação de órgãos, apesar da escolha da pessoa, como eu tenho uma lei própria determinando que a última palavra é a dos parentes, vai prevalecer a lei própria, a lei de doação de órgãos.